Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 25 de abril. Na noite de ontem, diante da equipe do Universitário, Marlon Freitas e Gregory foram soberanos nas ações no meio de campo. E isso não é modo de falar, tá? Porque quando você compara as ações realizadas pela dupla de volante com qualquer outro jogador, seja do Botafogo, seja do Universitário, a discrepância é muito grande. Só para você ter uma ideia, o Marlon realizou 85 ações com bola, já o Gregory 80. O terceiro colocado, que pertence ao Botafogo, que foi o Eduardo, 50. Isso é só para você ter uma ideia de como esses dois jogadores foram realmente importantes no desenvolvimento da partida. E eu quero mostrar para você, até por conta disso, como que as características desses dois atletas se complementaram perfeitamente. Através das estatísticas e dos mapas de calor, desses números e gráficos, a gente consegue contar uma história muito bacana sobre o encaixe do perfil desses atletas. E eu vou mostrar isso aqui para você. Além disso, Fogão, eu quero fazer aqui contigo uma simulação da quarta e da quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Muita coisa ainda pode acontecer. E é legal a gente poder entender como que podemos chegar na sexta e derradeira rodada. Só que antes de mais nada, Fogão, eu te convido por gentileza a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal. Estamos buscando os 46 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos lá com toda certeza. Aproveito para lembrar que às 10h05 da noite estarei ao vivo aqui com vocês para poder falar de Botafogo e também acompanhar os últimos jogos dessa terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Dito isso, vamos em frente, vamos começar falando aqui justamente sobre Marlon e Gregory. 85 ações com bola do Marlon, 80 ações com bola do Gregory. Cada um desses atletas contribuiu de uma maneira para esse confronto. E é interessante quando você pega alguns números que fica muito evidente como esses dois se complementaram. Por exemplo, o Gregory, você sabe bem, ele tem a característica de ser um cara mais mordedor na marcação. Um cão de guarda, digamos assim. Ele é um especialista em desarmes, no fim das contas. E ele teve 7 duelos. Desses 7, ele venceu 6. O Marlon, por sua vez, teve apenas um duelo, saiu vitorioso. Mas a discrepância do número de duelos realizados é bem significativa. Agora, olha o contraponto. Quando a gente fala em bolas longas, que é uma especialidade do Marlon, ele tentou 21 bolas longas. E das 21, acertou 20. Já o Gregory tentou 4 e acertou todas. Mas de 21 para 4, lá vai uma grande distância também. Então, através desses números, a gente consegue perceber exatamente como cada atleta pode contribuir dentro do time. E isso acaba sendo fundamental, porque no fim das contas, a gente acaba tendo os encaixes. O perfil do Marlon se encaixando com o perfil do Gregory. E se você olha o mapa de calor, ainda fica melhor ainda, porque o Marlon protegeu bastante o lado direito do nosso time e o Gregory protegeu bastante o lado esquerdo do nosso time. Então, realmente foi um casamento ali, digamos assim, dentro desse confronto que foi muito bom de verdade. E é legal que você tenha outras sociedades desse tipo, né? Você teve Gregory e Tietê, que também foi legal. Você teve Danilo e Marlon, que também foi muito bacana. Você pode, eventualmente, ter Danilo e Tietê também. E o Arthur Jorge, dessa forma, ele vai ganhando possibilidades. Ele vai ganhando alternativas para ir rodando o meio de campo, que é um setor muito exigido, todo mundo sabe disso, sem deixar cair a qualidade no jogo da equipe. Então você potencializa as duplas, as individualidades de cada um, que se somam para poder ajudar a equipe a chegar às vitórias. Eu, sinceramente, achei isso muito bacana e eu queria, claro, trazer isso aqui para você. Realmente foram estatísticas, números, dados, gráficos que contaram essa história desse encaixe, dessa sociedade que aconteceu entre Gregory e Marlon Freitas. Agora, Fogão, pensando na sequência da Copa Libertadores, é claro que antes disso a gente vai ter o confronto contra o Flamengo, o jogo pela Copa do Brasil, né? Então só depois a gente vai ter a LDU no estádio Newton Santos. Mas todo mundo já fica pensando o que pode acontecer na quarta e na quinta rodada da Copa Libertadores. E eu decidi, portanto, trazer algumas simulações aqui dessa quarta e quinta rodada, imaginando o que a gente pode ter na última e derradeira rodada rumo às oitavas de final. Dá um confere só na simulação que eu fiz aqui, né? Eu vou comentando para você os resultados e tal, porque temos algumas possibilidades. Botafogo pode chegar na quinta rodada classificado, pode chegar na sexta rodada com tudo muito bem encaminhado, ou pode chegar com uma situação mais delicada. Vamos trocar uma ideia e dar um confere. Vamos lá, Fogão, vamos imaginar aqui essa quarta rodada. O Botafogo, claro, vou colocar aqui na simulação que o Botafogo vence a LDU, não podemos pensar em outro resultado, então qualquer resultado diferente de vitória do Botafogo, você sabe bem, vai enrolar bastante o nosso meio de campo.
Vamos pensar aqui agora em Universitário e Júnior. Quando eles se enfrentaram na Colômbia, deu empate e foi um jogo bastante equilibrado. Imaginando que lá em Lima, lá no Peru, aconteça novamente um empate, vamos botar aqui dois resultados iguais, a gente vai ter essa situação ao fim da quarta rodada. O Júnior com 6, o Botafogo com 6, o Universitário com 5 e a LDU com 4 pontos. Tendo esses resultados na quarta rodada e indo para a quinta agora, vamos imaginar que a LDU vença a equipe do Júnior na altitude, o que é um resultado muito possível, você sabe bem disso, né? Jogar na altitude, afinal de contas, não é molezinha. E a LDU jogando lá em Barranquilha foi bem, né? O resultado de empate por 1-1, com boas chegadas da LDU, demonstra isso. E aí você tem aqui Universitário e Botafogo. Nessa possibilidade de vitória da LDU, se o Botafogo não perder para o Universitário, conseguir pelo menos um empate, e eu acredito que a gente tem totais condições de sair vitorioso, pela discrepância de talento mesmo das duas equipes, do lado de lá tem um time organizado, beleza, mas a gente tem mais talento disponível. E o Botafogo chegando nesse confronto contra o Universitário no dia 16 de maio, a gente pode então, se empatar, chegar a 7 pontos. Nesse cenário daqui, a gente vai para a última rodada com 7 pontos, LDU 7 pontos, Júnior 6, Universitário 6. Todo mundo embolado, todo mundo com possibilidade. Vale destacar que na última rodada, você vai ter LDU e Universitário, Júnior, Barranquilla e Botafogo. E nessa circunstância, o Botafogo poderia até empatar, já que independente do resultado da LDU contra o Universitário, a gente só pode ser ultrapassado por uma das equipes. Então é uma possibilidade, o Botafogo obtendo aqui esses dois resultados de vitória contra a LDU e empate contra o Universitário, a gente pode chegar na liderança na última rodada, num cenário bastante favorável. Agora vamos modificar aqui, Fogão, esse resultado entre Universitário e Júnior. Vamos imaginar uma vitória do Universitário. Neste cenário, tá, com vitória do Universitário para cima do Júnior e depois a LDU vencendo a equipe do Júnior Barranquilla e o Botafogo empatando lá no Peru, a gente vai ter essa situação aqui. O Universitário com 8, Botafogo com 7, LDU com 7 e Júnior com 5. Todo mundo ainda com possibilidade. Na última rodada, lembrando, LDU e Universitário, dá para imaginar que a LDU tem capacidade de vencer jogando nos seus domínios. A LDU iria então a 10 pontos, teria essa possibilidade, e o Botafogo de qualquer maneira precisaria vencer a equipe do Júnior, a menos, claro, que a equipe do Universitário pelo menos empatasse com a LDU na altitude. Aí sim, o Botafogo não precisaria vencer o Júnior Barranquilla na última rodada. Vamos agora pensar numa terceira possibilidade. Vamos colocar aqui numa vitória do Júnior Barranquilla diante do Universitário na quarta rodada. Nesse cenário, a gente vai ter o Júnior Barranquilla com 8, Botafogo com 7, LDU com 7, Universitário com 5. Isso porque na quinta rodada, coloquei aqui vitória da LDU, que eu acredito é o resultado mais possível, e pelo menos um empate do Botafogo diante do Universitário. Aí você teria essa configuração na última rodada, o Botafogo atrás da equipe do Júnior Barranquilla, e precisando vencer porque existe grande chance, claro, de ter um vencedor entre LDU e Universitário. Então, se a gente chegar na última rodada atrás do Júnior Barranquilla, é um cenário mais desafiador, tá? Em qualquer possibilidade de simulação que a gente fizer, se chegar na última rodada atrás do Júnior Barranquilla, possivelmente a gente vai precisar vencer de qualquer maneira o confronto com os colombianos para não ficar tendo que rezar por um empate no outro jogo. Esse é um ponto importante de se destacar. Agora, se eventualmente a LDU não vence o Júnior Barranquilla na quinta rodada, a situação já muda um pouco de figura. Por quê? O Botafogo, nesse cenário aqui, né, na quinta rodada, tendo empate nos dois jogos, o Botafogo ficaria com 7 e a LDU com 5. O Júnior Barranquilla chegaria a 9. Tá? E aí você teria, sim, a possibilidade de, talvez, com um empate, conseguir chegar à classificação. Vai depender de saldo de gols. Olha a importância aí do saldo de gols. Nesse cenário daqui, se a LDU, por exemplo, vence o Universitário na última rodada e o Botafogo pelo menos empata contra o Júnior, você teria um empate de pontos entre Botafogo e LDU. E o saldo de gols acabaria decidindo. Na simulação aqui, considerando os resultados que eu coloquei, o saldo de gols do Botafogo seria de 0. Da LDU de menos 1. Então isso realmente pode vir a fazer a diferença. Olha o golzinho aí que a gente sofreu contra o Universitário no último lance da partida. Saldo de gols é uma parada que a gente tem que prestar atenção. Isso realmente é um ponto bem relevante. Um último cenário que eu quero colocar aqui, Fogão,
É o Júnior vencendo o Universitário na quarta rodada, Botafogo vencendo a LDU, e o Júnior vencendo fora de casa a equipe da LDU e o Botafogo vencendo o Universitário. Se isso acontecer, o Glorioso chega na última rodada, já classificado, Júnior com 11, Botafogo com 9, e aí a situação já está resolvida. É uma possibilidade interessante, se acontecer dessa maneira, o Botafogo já entra em campo na Colômbia, sabendo que vai disputar as oitavas de final, mas aí pensando na vitória para poder melhorar a sua colocação na classificação final ali, né, das equipes que vão para as oitavas, porque você sabe que a situação da melhor campanha e tal te garante a possibilidade de decidir no estádio Newton Santos e não jogar a primeira no estádio Newton Santos na fase de mata-mata. Esse daqui é um cenário possível. Se você quiser colocar uma outra possibilidade, vamos imaginar aqui, ó, vitória do Júnior diante do Universitário lá no Peru, porém, uma vitória da LDU na altitude diante do Júnior. Neste cenário, o Botafogo vai para a última rodada com 9 pontos, o Júnior com 8, a LDU com 7. A LDU vencendo vai a 10, o Botafogo então bastaria empatar para poder se classificar para as oitavas de final. Enfim, Fogão, era isso que eu queria mostrar para você. Eu quero saber a sua opinião, a sua visão sobre tudo isso. Então deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, 10h05 da noite tem mais uma live aqui no canal. Você é nosso convidado. Um grande abraço e até a próxima.